O apóstolo Paulo vai escrever a sua carta à igreja de Corinto. Eu gostaria que você estivesse abrindo no capítulo 15. Eu confesso que esse capítulo 15 da carta de Paulo à igreja de Corinto, para mim, se a gente pode ter capítulos prediletos, para mim esse aqui é um capítulo predileto. Eu aprendo tanta coisa aqui com esse capítulo, tanta coisa. Esse capítulo fala sobre a ressurreição. Eu vou ler como texto central da nossa noite o versículo 58. Você pode projetar também aí para os irmãos de casa. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. O versículo 58 do capítulo 15. Com essa minha introdução, eu vou entendendo que na caminhada com Deus é tudo ou nada. Era isso que eu queria dizer, dessa volta toda para dizer, é tudo ou nada. Ou você crê no nascimento milagroso de Jesus, você crê na vitória que está lá na cruz, e você também precisa crer na ressurreição. E você precisa crer que Deus se esvaziou de toda a característica divina e veio viver entre a gente, e que a sua morte lá na cruz de alguma forma afeta as nossas vidas, nos gerando comunhão novamente com Deus, e que a ressurreição de Jesus também nos afeta o nosso jeito de viver hoje e vai afetar a nossa existência. E não apenas uma existência temporal e física aqui neste mundo, mas uma existência para a eternidade. É assim que vai vivendo o cristão. Esse texto ele foi escrito por alguns irmãos, e a gente sabe que nesse período aqui não tinha um templo, um endereço fixo. A gente sabe que a igreja ela está espalhada pelas casas. A igreja ela é composta de muitas famílias, a fé é compartilhada. E dentro desse contexto aqui, o apóstolo Paulo tem assim uma dificuldade ao ponto de ter que escrever o capítulo 15, um capítulo inteiro sobre ressurreição. Para você entender o propósito desse capítulo, você precisa entender um pouquinho da filosofia grega. Os gregos acreditavam que a nossa alma ela é eterna. E eu sei que muita gente pensa também desta forma. Se a gente olhar com todo cuidado a palavra de Deus, nós vamos descobrir que só existe um ser que é eterno. Eternidade é atribuída ao ser que não teve início e que também não tem fim. É interessante que a Bíblia, em alguns momentos, ele coloca alguns adjetivos para o próprio Jesus. E a gente está falando do Jesus histórico, que teve o seu nascimento, teve a sua morte, a sua ressurreição. E a Bíblia vai dizer, e nós cantamos aqui hoje, ele é o Alfa e o Ômega. Mas Alfa e Ômega, a primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego não designa na complexidade do que é a eternidade, porque Alfa e Ômega dá ideia de princípio e fim. E o que o texto bíblico está dizendo é que toda a história da humanidade ela tem princípio e fim em Jesus. Mas Jesus é Deus. Ele é eterno. Eterno não tem início. Eterno não tem fim. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, está conseguindo me acompanhar? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, nós citamos isso pela manhã, nós vemos o homem sendo criado. E aí nós podemos dizer, o homem tem início. Logo, o homem não é eterno. E aí a gente vai percebendo o conflito que o apóstolo Paulo está enfrentando. É por isso que ele escreve essa carta, porque ele está escrevendo para um grupo de pessoas que acredita que a alma é eterna, mas uma realidade numa outra atmosfera, que não é física, e ele chama de mundo das ideias. Quem estudou Platão sabe o que eu estou falando, o filósofo Platão. E dentro dessa realidade que não é física, lá estão as almas que são eternas, que é um problema para a proposta bíblica, é um problema para a sabedoria dos hebreus, porque para os hebreus o homem não é eterno,
O homem tem início. O homem tem um Criador. Existe alguém por detrás da existência da humanidade. Pela manhã eu disse que fora de Deus não é possível existir. Percebam que são propostas diferentes. São lentes diferentes para entender a realidade. E aí você vai começar a entender por que o capítulo 15 está aqui, por que ressurreição é importante para a nossa fé. Então eles acreditavam que numa realidade que não é matéria, estavam as almas eternas, que não têm início e que não têm fim, e que um ser, em algumas escrituras vão chamar de demônios, e não é o demônio bíblico, ou vai chamar de demiurgo, um ser celestial pegou as almas nessa condição de mundo ideal e fez uma brincadeira com eles. Pegou as almas e começou a colocar eles em corpos físicos. E colocou essas almas em um mundo físico, segundo a filosofia grega. Você está acompanhando comigo? Tudo bem aí? E nesse colocar as almas no mundo físico, é como se fosse um castigo. A filosofia grega, segundo a corrente do Platão, estar num corpo é um castigo. Estar vivo num corpo é um castigo. Começa a perceber que é diferente daquilo que a Bíblia propõe. E o que espera então aqueles que são os seguidores do Platão, da filosofia grega? O que eles esperam? Eles esperam o dia em que a casca, o corpo, que é um aprisionamento, porque segundo a filosofia grega, tudo que vem de ruim vem do corpo. As doenças, a maldade, a violência, tudo vem do corpo, segundo eles. E o que eles esperam? Eles esperam um dia que as suas almas, que são eternas, se liberte do corpo e essas almas voltem para o mundo das ideias. E eles entendem que isso é o ápice. Eles entendem que isso é a libertação. Aí chega o pregador em Éfeso, que caminha por Corinto, chamado Paulo, e começa a dizer o seguinte: olha, nós temos um Deus que se tornou homem, veio habitar entre nós em um corpo. Aí o pessoal já fica assim, não é possível. Tem gente que diz assim, Paulo, nós não vamos nem te ouvir, porque esse teu papo aí de Deus que encarnou, para a gente não cabe. Está conseguindo entender a dificuldade das pessoas? E esse pregador que diz que Deus encarnou, ele diz assim, olha, esse Deus que encarnou experimentou a morte. E aí ele diz assim, agora tá bom, já está melhorando, Paulo, vamos sentar para conversar. Mas esse Deus que encarnou e experimentou a morte, ao terceiro dia ele... Paulo, não dá para a gente. Até que lá no capítulo 15, no versículo 12... Paulo diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Enquanto era a cultura vigente, enquanto fazia parte da sociedade filosófica, até aí tudo bem, porque a gente vai anunciar o Evangelho, as pessoas vão ouvir a palavra, serão tocadas pelo Espírito, mas terão a responsabilidade de decidir. Mas o que está acontecendo aqui em Corinto é que alguns que estão fazendo parte da igreja começaram a abandonar a ideia da ressurreição, começaram a trocar a ressurreição de Cristo, por causa da filosofia que era a base da estrutura do conhecimento grego, começaram a trocar e colocando de lado a ressurreição de Jesus e começando a negar esta realidade. Aí Paulo para escrever um capítulo inteiro. Aí você está entendendo por que foi escrito esse capítulo. Aí faz sentido. E qual é o versículo base? O versículo base é o 58. No versículo 58, Paulo está dizendo assim, orientando aos irmãos que estão enfrentando o problema do versículo 12. O problema está no versículo 12. E a orientação está no versículo 58. A orientação é: portanto,
Meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas perguntas precisam ser feitas para esse versículo. Esse versículo é o último versículo do capítulo 15 e aqui tem uma orientação direta. A orientação direta é: continue pregando. Continue pregando e se mantenham firmes. Firmem os pés de vocês na base que eu estou dando para vocês em todo o capítulo 15. Firme os pés de vocês na base que é o evangelho que eu anunciei para vocês. É isso que ele começa a dizer no capítulo 15. Ele começa a dizer: olha, eu preguei o evangelho para vocês. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam, o qual estão firmes. Por meio do evangelho vocês serão salvos. Então permaneçam firmes. O conselho, a orientação do início é a mesma orientação do final. Mantenham-se firmes. Por que Paulo está pedindo para a igreja se manter firme? Porque há uma invasão de ideias, há uma invasão de propostas, há uma invasão de pensamentos distanciando a igreja de Corinto daquilo que é um pilar da igreja, que é a mensagem da ressurreição. Irmãos, essa mensagem ela é tão atual, ela se faz tão necessária. Esta reflexão e esse capítulo precisa ser aprofundado nos nossos dias, porque a grande pergunta é: será que enquanto igreja nós vivemos todos os dias a esperança de que se a nossa história acabar aqui, está garantida para toda a eternidade com Deus? Será que a nossa história acabando aqui, eu tenho a certeza no meu coração, não vivo o temor da morte? Podemos ter o medo das circunstâncias, mas não o temor da morte, porque sabemos que quando a nossa história se findar aqui, é apenas o início para um novo de Deus na nossa vida. Alimentamos os nossos corações disso, porque isto é centralidade da fé. Paulo começa logo no início desse capítulo dizendo: olha, isto é o evangelho que salvou vocês, permaneçam firmes. A primeira coisa que eu entendo então, que falar de ressurreição, falar de Páscoa, falar de uma vida após a morte, falar de um novo estágio, de uma nova dimensão espiritual, é falar da própria proposta do evangelho. E quando esta proposta, ela sai da centralidade do que pregamos, do que ensinamos, do que respiramos e vivemos, talvez a gente está desviando do foco. Falar de ressurreição é falar do evangelho. Você pode conferir, porque Paulo diz o seguinte no versículo 3: primeiramente, lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ao terceiro dia, ou ressuscitou no terceiro dia. Pensar o evangelho é pensar que Cristo viveu entre nós, morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. Paulo está preocupado porque essa ideia da ressurreição está saindo do coração da igreja, da perspectiva dos irmãos. Porque se a gente não tem esperança para além do tempo que vamos viver aqui, esse mesmo apóstolo Paulo, no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: se a vida é só isso aqui, nós somos dignos de compaixão, ou somos homens miseráveis. Pensar a Páscoa é pensar um dos pilares da nossa fé, porque é pensar a ressurreição, é pensar a continuidade da existência, é pensar a conclusão da obra que Jesus iniciou, é pensar a boa obra que começou em nós e Deus é fiel para completar.
Viver a vida nesta dinâmica é alimentar todos os dias a fé de Cristo Jesus em nossos corações. É viver nesta esperança. Nós aprendemos com esse capítulo 15 que Paulo está falando que este evangelho move a vida dele. Pensar a Páscoa e pensar a ressurreição é pensar que a nossa vida precisa todos os dias celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição. Meus irmãos, eu confesso que às vezes me dá vontade de fazer umas enquetes para ver o que o povo está pensando. E quando eu digo povo, é povo de forma geral. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu falei assim, poxa, bem que eu poderia fazer uma enquete e perguntar às pessoas o que elas estão pensando a respeito da eternidade. O quanto a eternidade faz parte dos seus pensamentos e dos seus planos. E aí a gente vai descobrindo que boa parte das nossas orações e boa parte da nossa devoção talvez não está envolvida a esse sentimento de que se acabar aqui, continua. E a gente vai descobrindo com as nossas orações que boa parte daquilo que a gente conversa com Deus e que a gente coloca diante de Deus tem muito a ver com a dificuldade que nós estamos passando aqui. Com o problema que está sendo desenvolvido nesse exato momento na nossa vida. As nossas orações e as nossas petições, ou talvez os textos que nós selecionamos para ler, os textos têm muito a ver com a nossa realidade apenas aqui. E eu confesso a vocês que eu não sei até que ponto realmente essa ideia de ressurreição, de vida eterna, de que Jesus vai voltar para nos buscar, até que ponto isso alimenta o coração da fé cristã neste tempo. Eu confesso para vocês que eu tenho as minhas dúvidas. Não sei se esse é o assunto que vai chamar mais atenção. Não sei se estas serão as mensagens que vai tocar o coração da sociedade deste tempo. De uma sociedade que hoje vive muito. De uma sociedade que chega aos 80 anos. De uma sociedade que chega aos 104 anos. Você já conheceu alguém que passou dos 100? Deixa eu ver aqui se você já conheceu. Olha quantas pessoas. Faz um esforço aí. E cada vez mais a gente vai com essa ideia, né, de que queremos viver aqui bastante, né, bastante tempo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas perceba o sentimento no coração da humanidade. A gente está desenvolvendo ao ponto de querer viver a eternidade nesta dimensão, mas isso não vai acontecer. E o quanto isso influencia o nosso coração e o quanto isso influencia as nossas orações e as nossas demandas. A grande verdade é o quanto nós estamos apegados aqui. Você pode alcançar os 100 anos, e eu espero que você alcance. Você recebe isso aí? Espero que você chegue com saúde, melhor ainda, pastor. Produzindo, melhor ainda, pastor. Correndo atrás dos bisnetos, melhor ainda, pastor. Viajando bastante, vai só melhorando. Percebe como a gente gosta disso aqui? A gente gosta muito disso aqui. Só que se a Bíblia propõe uma ressurreição, é porque tem algo melhor. 100 anos aqui não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Encha o seu coração dessa esperança. Celebre a Páscoa todos os dias, porque todos os dias é um dia a menos aqui, mas é uma contagem regressiva para aquilo que Deus vai fazer na história da humanidade. Louvado seja Jesus! Coisa boa é viver desse jeito. Nós estamos na infância da existência. Pensar Páscoa é dinamizar a nossa vida nessa perspectiva. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 31 deste capítulo. Todos os dias, enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com as feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Todos os dias enfrentam a morte. Dá para entender o sentimento que está no coração do apóstolo Paulo?
Ressurreição é um negócio que move o coração desse homem, desse nosso irmão que nos escreveu esta palavra. E aí a gente vai vivendo sem medo da morte. Que esta palavra do apóstolo Paulo, a palavra de Deus inspirada nesta noite, liberte você do medo da morte. O cristão não vive com medo da morte. Nós sabemos o que nos espera depois. Nós sabemos que depois teremos um encontro maravilhoso, ímpar, incomparável com aquele que ressuscitou primeiro. Teremos um encontro com Jesus. No versículo 22, Paulo diz assim: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, todos em Cristo serão vivificados. Glória a Deus. Ressurreição, não tenha medo. Que a ressurreição venha normatizar o seu jeito de viver. Que a ressurreição em Cristo Jesus gere alegria em seu coração. Que a ressurreição em Cristo Jesus gere esperança na sua vida. Modifique o seu jeito de falar. Modifique o seu jeito de proceder. A gente vai começar a desapegar de um monte de coisa, meus irmãos. Irmãos, por que leva tanto tempo para a gente amadurecer, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa: a maturidade espiritual está disponível para todos nós. Se você continuar lendo o versículo 32, que o apóstolo Paulo diz que todos os dias enfrenta a morte, lá no versículo 32, ele diz assim: bom, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, isso aqui é atual demais o que Paulo está dizendo. Nós vivemos num tempo de uma sociedade que vai conduzindo a sua vida unicamente, exclusivamente pelo conhecimento humano. E pelo conhecimento humano não dá para falar em vida após a morte. Sabe por que não dá para falar em vida após a morte dentro do conhecimento humano? Porque o conhecimento humano diz que só é válido se puder ser testado. Você conhece alguém do seu vínculo que foi lá, ficou lá um mês, passou um período e depois voltou? É por isso que não dá para falar de vida após a morte dentro do conhecimento humano. E aí a gente vai encontrando então o limite do conhecimento humano. Mas eu preciso dizer que as verdades da realidade não são encontradas apenas pelo conhecimento humano. Existe um outro caminho, e esse caminho é o caminho da fé. Porque aqueles que vivem apenas no conhecimento humano vai desenvolvendo uma sociedade conforme nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma sociedade que come de tudo, que bebe de tudo, que vive o prazer de forma exagerada em tudo. Sabe por quê? Porque não tem esperança do dia de amanhã após a morte. Olha para o mundo que nós construímos. É um mundo voltado para o prazer exagerado. É um mundo voltado para atender e gerar opções para o indivíduo, sem limites. E nesse processo de viver nesse mundo sem limites, a gente está destruindo tudo aquilo que Deus nos deu e tudo aquilo que Deus nos ensinou. Não tem limite mais para nada. Querem viver de qualquer jeito. Vamos comer, vamos beber, porque a gente não tem esperança para o futuro. Mas também é por isso, no momento em que vem a morte e vem o luto, essas pessoas entram no desespero, porque em seus corações elas estão alimentadas, porque depois de comer e beber, não tem mais nada. E aí, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós temos uma palavra para este tempo. Nós temos uma palavra para esta sociedade. A nossa Páscoa não é o coelhinho. A nossa Páscoa é a Páscoa daqueles que receberam em Cristo Jesus uma promessa, receberam uma esperança. No versículo 23, Paulo diz o seguinte: mas cada um por sua vez. Todos morrem em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A Bíblia está falando de você. Atos capítulo 2, a partir do verso 23.
Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Este homem, ele foi entregue por propósito e por pré-conhecimento de quem? A morte na cruz não foi um acidente. A morte na cruz estava programada. Meu coração se enche assim de uma alegria, porque eu vou vendo o amor de Deus se manifestando na história de Jesus. Já estava programado, um pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Agora vem algo que é espetacular. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Porque era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja Jesus. Ele morreu, mas era impossível, porque não havia culpa sobre a sua vida. Por isso Deus o ressuscitou e Ele abriu um caminho para todos nós. Ressurreição é a mensagem da igreja, é a esperança para esse tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.